infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. É crer no que não se pode ver. Esperança gera forças pra lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer e amanhece que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Estamos aqui na igreja, né, com máscara, com os cuidados que a Anvisa nos indica. Então, nós vamos começar a nossa programação, desde já, agradecendo a Deus por estar conosco nesse clube tão abençoado que é o Clube Alvorada. Nesse momento, nós vamos iniciar com a oração intercessória, que nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Eu gostaria de chamar aqui na frente a nossa irmã Rose, que
que ela é do Ministério da ASA, e ela tem nos ajudado muito, irmãos, no Clube de Desbravador. Então, esse momento que segue, eu vou passar para a irmã Rose. Bom dia aos irmãos, um feliz sábado. É muito bom estar aqui na igreja, mas é muito triste a gente não poder ver os rostinhos de cada um irmão aqui. Oração, súplica, pedido dirigido a Deus. Falar com Deus é um dom da graça de Deus que vem ao encontro do homem. Permite o estabelecimento de uma relação pessoal e viva dos filhos de Deus com o Pai. Poder da oração. Acalentar, despertar a esperança e tornar a vida mais leve e o fardo do viver menos pesado. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Semana passada nós estivemos orando pela irmã Tel e sua família. Esta semana nós vamos orar pelo irmão Eduardo e Solange Romero e seus filhos Carol e Pedro. Vamos orar também pelos pedidos de oração do nosso grupo daqui da Lapa. Nós temos muitos irmãos que estão precisando de nossas orações. A cada dia que a gente passa, que a gente ora, que a gente vê as bênçãos de Deus, isso nos fortalece mais ainda para que oramos mais. Do jeito que vocês estão, vamos fechar os olhos e orar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, graça te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo alimento. Abençoe a cada lar, Senhor. Derrama sobre cada lar as suas bênçãos conforme o teu querer e não o nosso. Derrama tuas bênçãos também sobre o Eduardo e a sua família. Que essa semana eles possam sentir a mão poderosa do Senhor. Derrama também suas bênçãos sobre a Sandra, sobre o clube que ela está liderando. Que cada desbravador também sinta a sua presença, Senhor. Sinta a sua mão poderosa sobre eles. Abençoe o pastor da nossa igreja. Abençoe também o pastor Éder, que irá falar hoje, abrir a palavra aqui. Derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre cada filho teu. E nos ajude a passar por esse desafio que estamos passando. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria muito para mim, muito importante de estar aqui. Nós tivemos convidei uma pessoa muito especial, acho que para a igreja também vai ser, a irmã Noemi. Ela é do clube Águia do Leste. Eu gostaria de convidar aqui uma pessoa muito querida. Seja muito bem-vinda, irmã. Ela é a mãe do nosso pastor Éder. Olha, irmão, nós estamos aqui muito felizes, viu? Que Deus te abençoe, irmã, que esses momentos que possa ser uma bênção, tá? Eu é que agradeço o convite e nesse momento nós vamos fazer a entrada da Bíblia com a desbravadora Adassa. Isso vai passar bem na sua frente.
sou completo. Estrangeiro aqui, tenho destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Se não pudesse voar, o peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Agora nós vamos fazer os ideais. Posição para o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores. Serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. A lei. A lei do desbravador ordena observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Lema: o amor de Cristo me motiva. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Objetivo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Teremos agora o hino do desbravador.
Queridos irmãos, nesse momento é muito especial para nós, né? Como a Rose tinha comentado aqui, a igreja está vazia, né? Nós não estamos com todos os nossos desbravadores aqui, mas nós temos a honra de apresentar e agradecer todos os nossos desbravadores do Clube Alvorada. Então, igreja, nós fizemos uma homenagem, tá, muito especial do Clube de Desbravadores. E desde já queremos homenagear todo o Clube Alvorada que fizeram parte aqui conosco. São os meios para ensinar. Desde cedo aprendemos que na vida só vence quem tem sede de mais saber. Desafios difíceis ou missões impossíveis, tudo isso nos faz crescer. Com orgulho carrego este lema.
sábado a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, comemorando o Dia Mundial do Desbravador, com o Clube Alvorada. Eu vim aqui para trazer um pouco da minha visão da história, que vocês já conhecem, que o Éder já contou, eu tenho certeza. Mas a visão da mãe, de uma mãe que vivia muito preocupada com o futuro dos filhos. Essa história começou em 1981, quando nós recebemos o nosso apartamento na Coab. Nós mudamos para lá, como todo casal, carregando sonhos para os nossos filhos, o Wesley e o Éder, que eram os únicos que existiam naquela época. Chegando lá em casa, nós ficamos felizes, porque tínhamos ali uma casa nova, tinha um lugar para morar, mas os meus filhos foram crescendo. E foram crescendo também as preocupações de mãe. Eu acho que todo mundo que é mãe tem uma certa preocupação. Mas a minha preocupação aumentou quando o Éder começou a ter visões satânicas, sabe? Ele chorava muito, ele via coisas na parede, ele vinha correndo para o meu quarto e ele também via essas coisas em mim. Essa preocupação aumentou muito, muito, porque o meu filho estava tendo surtos. E geralmente era de madrugada, quando o pai dele saía para trabalhar, estava só eu e o Éder e o Wesley em casa. Essas visões que o Éder tinha me fizeram parar em um centro espírita. Quando eu cheguei num centro espírita, essas pessoas disseram para mim, precisamente a mãe de santo desse espírito, falou que eu era médium. Na verdade, te dá uma massagem no ego, falar que você tem uma digamos, entre aspas, um privilégio de receber espírito no seu corpo. Irmãos, eu passei quase um ano recebendo espíritos, recebendo entidades no meu corpo. Mas eu fiz aquilo porque eu estava pensando no meu filho, que aquilo ia melhorar a vida do meu filho. Só que assim, quando eu estava incorporada, eu tinha a parte consciente. Eu fui criada na Igreja Batista. E quando eu entrava, que eu recebia aqueles espíritos, eu via o que aqueles espíritos eram capazes de fazer, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam ali falsamente profetizando. Mas algo em mim dizia assim: Deus, se não for da tua vontade, se esse lugar não for para minha família e não for para mim, me tira daqui. E passando algum tempo, chegamos nós lá para mais uma sessão espírita e nós somos impedidos de entrar. Eu não podia mais entrar naquele centro espírita. Fugi, fui embora para minha casa. E o que acontece quando você fica sem norte? Você fica perdido, eu não sabia o que fazer. Nós moro lá ainda, e louvo a Deus por ter esse lugar para morar. Um lugar que eu via as crianças crescendo, como eu já disse, crescia também a minha preocupação. Via meus filhos completamente ociosos e crescia em mim essa preocupação pelo futuro dos meus filhos. Eu não conhecia Deus nem o poder de Deus na sua plenitude. Então, crescia em mim essa preocupação, crescia em mim aquela ânsia por ter homens e mulheres honestos e sinceros. Porém, eu não tinha de onde começar. E eu, mais uma vez, mesmo não conhecendo a verdade, clamei a Deus para que me ajudasse a criar meus filhos, porque desde o meu primeiro filho, a preocupação que eu tinha era como é que eu ia criar esses meninos, como é que eu ia mostrar esses meninos para a sociedade no futuro. E quando foi um dia, um amigo nosso, chamado Wilson Júnior, ao qual eu tenho um grande carinho,
ele era muito novinho, foi na minha casa e falou: ô Nô, tem um clube de escoteiro ali embaixo, manda os meninos. Era o que eu queria, era o que eu precisava. Mas eu nem sabia o que era. Falou que era escoteiro, para mim era bom. Falei para os meus meninos: vocês vão. Essa parte da história vocês já conhecem também. No dia seguinte, eu entro no quarto dos meus filhos. O meu filho primogênito estava coberto. Quando ele percebeu a minha presença, ele cobriu a cabeça. E o Éder, vestindo um meião sujo, sabe? Ele ia jogar bola no JB. Antigamente era conhecido como Associação dos Moradores. E isso foi o que ele me comunicou. Mas eu tinha outro plano para eles. Eu não, gente. Irmãos, quem tinha um plano para eles naquele dia era Deus. O Éder me falou: tem um jogo hoje. Eu falei: você vai para o clube de escoteiro com o Júnior e com o Danilo, porque eles estão na porta te esperando. Aí eu tive a seguinte resposta: eu não vou não. Saí. E eles ficaram se degladiando lá. O Wesley descobriu a cabeça e ficou falando: se você não for, eu não vou. Quando eu entrei novamente no quarto, o Wesley, meu filho primogênito, cobriu a cabeça. Quando eu coloquei a mão, irmãos, eu tomei um tapão na mão. Ele fechou a mão e me deu no meu antebraço. Gente, eu sou filha de baiana e sou baiana. Quando eu senti aquela dor, eu saí e voltei armada, com um pedaço de pau de vassoura e nos negrinhos. Não era para ele, não era para o Éder. Era para o Éder que eu tinha me batido. Mas o Éder estava duvidando que ele não ia para o clube dos escoteiros. Eu disse: vai. E agora você vai mesmo. E nessas alturas, o Wilson Júnior, conhecido como Polenta, e o Danilo batendo: vambora. Foram apanhados para o clube dos desbravadores do Águia do Leste. Foi o melhor convite que eu tive na minha vida. Eu garanto para vocês que se não fosse aquele dia que o Polenta, usado pelo poder do Espírito Santo, chamasse, e eu com o meu pau de vassoura, talvez eu tivesse perdido todos os meus filhos. O que eu quero contar para vocês nessa história é a parte positiva. Depois que eles se apanharam, voltaram felizes da vida, porque tinham conhecido outros amiguinhos, outras pessoas que falavam a mesma linguagem que eles, e talvez que as mães também quisessem o melhor para o futuro dos filhos delas. Eles chegaram muito felizes em casa. Mas sabe o que foi vital para os meus filhos? Foi a atuação dos líderes dos desbravadores. Eu quero dizer para você essa manhã, que é líder dos desbravadores: vocês são instrumentos nas mãos do Senhor para guiar essa juventude. Vocês são muito importantes. As visitas que os líderes, o diretor, eles não têm a dimensão da mudança que eles fizeram na história da minha família. Eles mudaram a minha família. São muito importantes vocês, líderes. Se empenhem, continue dando o seu melhor para o seu desbravador. Também o que foi vital para a minha vida foi eu ter usado da minha autoridade. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que sair batendo, não, gente. Estou dizendo que você tem que incentivar o seu filho, pai. Ai, mas é caro fazer camporia, é caro comprar uniforme. Não é, não. É o investimento que você faz para o teu filho, aqui na terra e no céu. Você está guiando o seu filho nos caminhos do Senhor. Eu tenho duas imagens aí que eu gostaria que fosse projetada. Na primeira imagem, nós vemos os 3 desbravadores. O menino maior foi o Wilson Júnior, que chamou, e o Danilo, que estavam na minha porta, que foram vitais. A segunda foto tem o meu envolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque é vital que os pais se envolvam no trabalho dos desbravadores.
A moral da história que eu estou contando para vocês é a seguinte: cada um de vocês, líder de desbravador, igreja, todos nós temos que nos envolver com o trabalho do desbravador. Nós teremos sucesso, nossos filhos terão sucesso. Eu tive 5 filhos. 3 filhos meus levaram muito a sério o que seria o Clube do Desbravador. Eles andaram no caminho do Senhor. E todos eles tiveram sucesso na sua vida familiar, profissional e espiritual. Os que ainda não aceitaram, não foram, eles são alvo das nossas orações. E eu tenho certeza que eu e minha família estaremos no céu. Nesse momento eu tenho o prazer, a alegria de apresentar o meu filho. Com eles é a palavra que se segue. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o coração de cada um de vocês. Para a reflexão na palavra de Deus essa manhã, louvando a Deus, né, por esse testemunho que conta um pouco da nossa história e do modo que Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, é o texto no qual a gente vai meditar um pouco, a fim de que a gente tenha um alento da palavra de Deus e orientações para que os nossos corações se encham de esperança e alegria no Senhor. 1 Reis, capítulo 3, você vai ver a história de Salomão. Salomão, ele havia crescido com o seu pai Davi e ele havia contemplado todos os momentos em que Davi julgava Israel. E Salomão acostumou-se a ver o seu pai como uma figura de alguém inteligente, de alguém sábio, de alguém prudente. Um tremendo governante, né? E Salomão agora olhava para si mesmo como futuro rei, e ele se via incapaz, tamanha as qualidades que ele via na vida de seu pai Davi. E aconteceu que Davi estava no final da vida, Adonias tenta usurpar o trono, e agora Salomão deve assumir no lugar de Davi. E quando Salomão agora é chamado para entrar no reino, ele fica bastante preocupado. Por quê? Porque ele agora tinha que ser tão sábio quanto o seu pai para conduzir Israel. E o medo entrou no coração. Imagina aí você, como se fosse um jogador de futebol, ter que substituir o Pelé na final da Copa do Mundo, meu irmão. A situação é difícil. Como é que você vai fazer agora o que ele faz ou como ele faz? A responsabilidade agora repousa sobre todos os seus ombros, sobre a responsabilidade repousa nos seus ombros. E ele tinha que agora fazer esse trabalho de conduzir Israel. E ele temeu. Ele se sentia incapaz. Você já se sentiu incapaz algumas vezes? Eu também. Mas Deus, ele é o grande capacitador. E Salomão, ele lembrou de Deus e ele fez uma oração nesse capítulo 3. Ele fez o sacrifício dos altos. Diz a Bíblia ali no versículo 3 que Salomão, ele amava o Senhor, obedecia o Senhor, mas ainda servia ao Senhor naqueles montes altos. E ele, oferecendo sacrifícios ao Senhor, ele fez uma prece. Ele disse: Senhor, eu não tenho condições de guiar o seu povo. Tem compaixão de mim. Por favor, me dá sabedoria para guiar esse povo. E o que é maravilhoso, né, é que a palavra de Deus nos diz que Deus gostou desse pedido de Salomão. Se eu não me engano, no versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Deus se alegra quando a gente pede sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E não há nada que impede essa dotação, né, do Espírito Santo, de modo que nós sejamos pessoas sábias. E nos saibamos como conduzir-nos nessa vida, né? E quando ele fez essa oração, Deus deu para ele tudo o que um rei
no lugar dele, mas que sem o temor do Senhor pediria, como riqueza, paz, harmonia com os outros povos ao redor, e Deus deu também para Salomão sabedoria. E ali no versículo 16 em diante, começa a história em que Salomão ele tem um encontro com duas mulheres. Diz a Bíblia no versículo 16: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e deitou nos seus braços o meu filho, e a seu filho morto deitou nos meus braços. Levantando-me de madrugada, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim falavam perante o rei. E Salomão agora estava diante de um tremendo dilema. Ele tinha que tomar uma decisão muito complicada, complexa. Naquele período não tinha teste de DNA. E Salomão também não poderia fazer um teste ali naquele momento, né? Teria que agora decidir de algum modo como resolver aquela problemática. E diz a Bíblia no versículo 24: Disse o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada ao rei. Disse-lhe o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra diz: Não, nem meu nem teu, racha o menino aí para nós. Então respondeu o rei: Dai a primeira o filho vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença do rei, e todos tiveram profundo respeito pelo rei, porque viram que nele havia a sabedoria de Deus. Essa história é uma história emblemática, e ela foi escolhida também nas Sagradas Escrituras a fim de que a gente pudesse compreender o juízo, porque essa é uma cena de juízo. Duas mulheres vêm à presença do rei, e o rei agora necessita julgá-las e definir quem é a mãe verdadeira e quem é a falsa. Isaías capítulo 54, versículos 5 e 6, diz que o Senhor nos chama a igreja como mulher, como a sua esposa. Então olha só que coisa interessante. Se nós temos duas mulheres aí, e mulher representa a igreja, a gente tem dois tipos de igrejas que se achegam ao Senhor no juízo. Uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Você vai ver também em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, Paulo fala, sobre essa ideia da mulher representar igreja, Embora essa seja uma história literal, ela tem um fundo em sensus plenior, que é um sentido superior que o Senhor escolhe para que ela sirva de pano de fundo para a gente entender como que será o juízo. E acontece então que no juízo vem dois tipos de pessoas: as verdadeiras cristãs, as falsas. A verdadeira igreja, a falsa. A que ama o Senhor e a que não ama. E o que é interessante é que o Senhor agora necessita fazer o juízo. E qual o mecanismo que Deus usará para fazer o juízo? Exatamente o mesmo que Salomão usou: a espada. Só que a espada do Espírito, segundo Efésios capítulo 6. Assim como o rei pediu para que trouxesse a espada, para que ele fizesse um juízo assertivo, Deus usará a palavra de Deus como grande aferidor.
como aquela régua que vai determinar o que é certo e o que é errado. E uma vez então que é trazida a espada que divide tudo, né? Junta as medulas e ossos, como diz Paulo no Hebreus, né? Embora há dúvidas, né, se Paulo escreveu de fato Hebreus, eu acredito que Paulo escreveu Hebreus. Acontece o seguinte, queridos, é que quando a palavra vir no juízo, vai fazer a distinção de quem é a verdadeira igreja e de quem é a falsa igreja. E quando se olha na história de Salomão, a história que nós estamos usando como pano de fundo para a gente compreender as questões do juízo, você percebe que foi descoberto quem de fato era a mãe verdadeira pelo valor que aquela mãe dava ao filho. Sim. E da mesma forma será no juízo. O juízo de Deus vai determinar salvos e perdidos por meio da atitude daqueles que demonstraram o valor do Filho de Deus. Aquela igreja que valoriza o Filho de Deus, essa é a verdadeira igreja. Não existe outra igreja verdadeira senão a igreja que valoriza o Filho de Deus. E aí você pode me perguntar, Weder, como é que eu posso saber que eu estou valorizando o Filho de Deus? Porque eu quero me salvar, e eu sei disso. E é por isso que nós estamos falando aqui essa manhã, para que você tenha salvação e também a sua família. Queridos, há diversas formas de você saber se você está amando o Filho de Deus, valorizando o Filho de Deus. Se você tem dado valor à palavra dele, estudando a Bíblia diariamente, essa é uma forma de você demonstrar e de você saber se você está valorizando o Filho de Deus. Existem outros meios também. A oração, quando você se dedica na oração, quando você intercede pelas pessoas, também. Quando você agora começa a colocar em prática as orientações da palavra de Deus, assim a gente verifica que você está valorizando a palavra de Deus, o Filho de Deus. E esse é normalmente o procedimento de um salvo. Existe um modo também da gente não valorizar, e é importante você saber. Isso acontece muitas vezes na igreja. Na igreja existem dois grupos básicos: o que trabalha e o que dá trabalho. O que trabalha está sempre envolvido. E porque ele está sempre envolvido, com a cabeça sempre cheia, erros acontecem. Sempre acontecem erros na igreja. Pastor, diácono, diretor desbravador, aventureiros, diretora do Ministério da Mulher, asa, sempre acontecem erros. E aí agora entra em ação, muitas vezes, aqueles que não trabalham, mas que vão dar trabalho. Essas pessoas, muitas vezes, começam a usar como um instrumento suas opiniões. E isso é um prejuízo, é um desserviço. E é um indicativo de que você não está valorizando o Filho de Deus. Porque valorizar o Filho de Deus é se envolver no trabalho. E eu quero falar sobre envolvimento. O livro Parábolas de Jesus, ele menciona que muitos pais colocaram seus filhos para fora da igreja ou deixaram eles fracos dentro da igreja por conta dos seus comentários ao redor das mesas. Sim. Muitas vezes é usado nas mesas de almoço, de jantar, pastor, diretor, líderes, a milanesa. E eles então agora partilham, né, do filé da vilhadeira, né? Eles ficam pensando, nossa, o erro de fulano de tal, esse fez isso, esse fez aquilo. E por que eles põem a família a perder? Primeiro, quem se aproxima dentro dessa casa é Satanás. Segundo, é que Satanás, ele não faz nada mais do que pegar os seus filhos e fazer com que eles prestem atenção nos seus comentários. E desse jeito, os seus filhos começam a perder a confiança na igreja. Esse é o jeito de não fazer. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o jeito de fazer. Como é que eu posso demonstrar, por exemplo, em relação à pregação do evangelho, em relação aos departamentos da igreja, em relação ao crescimento da obra de Deus, em relação à missão, como é que eu posso saber que eu estou valorizando o Filho de Deus? Eu vou usar um versículo só e a gente fecha com esse pensamento muito importante. Esse versículo é a história de Débora, lá em Juízes. A história de Débora, lá em Juízes capítulo 4, mostra que Israel estava sendo afligido, né?
E Deus agora utiliza Débora, né, e Jael para trazer a libertação ali, né, para trazer a vitória. Mas o texto que eu quero considerar com vocês é depois da vitória. Débora faz um cântico. E lá no versículo 23 tem um texto muito peculiar, que eu quero trabalhar esse texto com vocês aqui essa manhã. Juízes capítulo 5, versículo 23. Dá uma olhada aí. Abre a sua Bíblia, ou como diz o pastor aí, acesse o seu smartphone, né? O discípulo vai imitando o mestre, né? Juízes capítulo 5, versículo 23. Você precisa marcar esse versículo. Você precisa ler, você precisa decorar esse versículo. Olha o que o texto diz aí, ó. Juízes capítulo 5, versículo 23. A Débora cantando, louvando a Deus por tudo que Deus tinha feito, olha o que ela diz. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, que é Cristo. Amaldiçoai duramente os seus moradores. Por que o Senhor está amaldiçoando um povo? Porque não vieram em socorro do Senhor, e em socorro do Senhor e de seus heróis. Qual o contexto? O contexto é que não só Israel estava sofrendo, mas o povo da cidade de Meroz também. E quando Israel agora entra na batalha, a vitória de Israel favoreceria também a Meroz. No entanto, Meroz viu Israel lutando, viu Israel combatendo, e eles cruzaram os braços, como se fossem belos espectadores, deixando as coisas acontecer. Querido, uma maneira de você compreender que você não está valorizando o Filho de Deus, tanto é que ele próprio lançou uma maldição sobre Meroz, é quando você vê as coisas acontecer. Pessoas se envolvendo no trabalho, seja no departamento das mulheres, seja na ASA, seja no ancianato, seja no clube dos bravadores, no clube de aventureiros, seja no clube 60+, enfim. Quando você vê as coisas acontecendo na igreja e você cruza os braços como se fosse um mero espectador. Na igreja não existe espectadores, pelo menos não dos verdadeiros cristãos. Na igreja existem pessoas que se envolvem. Existem pessoas que entram na guerra porque ele sabe que a luta desses ministérios redunda em bênção para as suas próprias almas. Se você observou, por exemplo, no testemunho que foi contado pela minha mãe, tudo tem a ver com envolvimento. Tudo tem a ver com envolvimento. Implantaram um clube de desbravadores no José Bonifácio. Mesmo que eu não tenha visto, teve envolvimento de alguém para implantar esse clube lá. Algumas pessoas divulgaram o clube na cidade. Mesmo que nós não estávamos divulgando, tinha alguém se envolvendo fazendo isso. Esse envolvimento chegou aos meus amigos. E esses meus amigos, se tivessem ficado calados, nada teria acontecido. Mas esses amigos agora se envolveram e foram nos convidar. Teve envolvimento também de uma mãe. E eu quero falar nesse momento para os pais. Hein? Muitas vezes o Clube dos Bravadores não tem sucesso porque nós pensamos que o Clube dos Bravadores é um mero entretenimento. É um lugar onde eu posso deixar o meu filho e ter um pouco de paz enquanto ele está lá se divertindo. Não. O clube é uma academia formadora. Formadora de pregadores, formadoras de servos de Deus, formadoras de pessoas que vão fazer diferença no mundo. Oh, meus irmãos. Certo dia eu fui visitar agora uma vizinha. E eu cheguei na casa dela, fazia tempo que eu não a via. E eu procurei os filhos dela, falei, cadê os meninos? Ela falou assim, os 3 estão presos. E eu fiquei meio sem graça, né? Não queria ter entrado naquele assunto, né? Não sabia, né? E no final da conversa ela disse assim, o Éder Medinho, né? Como chamam lá. Eu achava que você ia virar um bandido. E eu de fato viraria um bandido. Se não fosse o envolvimento das pessoas em guiar um clube, manter um clube, em divulgar um clube, em os meninos convidar,
E eu não seria também um homem renovado se não tivesse uma mãe com cabo de vassoura. Tá, não estou dizendo para você pegar o cabo de vassoura, não. Calma aí. Alguns casos são necessários, por exemplo o meu. A gente só ouvia a voz da violência, mas há muitos pais que, por seu jeito tíbio, morno, de lidar com o clube, com as coisas da igreja, os seus filhos absorvem essa falta de espiritualidade, essa falta de garra, essa falta de amor e responsabilidade para com o clube. Mas o testemunho dele seria muito diferente se os pais fossem engajados, dissessem, vamos lá, acontece, ou o pai colocasse um lenço e viesse ajudar aqui. Não critica não, a gente precisa de você, vem com a gente, vem se envolver no clube. O clube fez a diferença na minha vida porque esses líderes saíram da sua casa para ensinar a Bíblia pra gente. Ô irmão, eu faço a diferença hoje. Eu não estou falando isso com orgulho não. Mas irmão, eu com a Bíblia na mão, meu irmão. Vocês não fazem ideia. Nessa pandemia, já faz uns quase 5 meses que a gente está dando aulas via online. E eu sou da área de letras, mas eu migrei para a área da teologia. E hoje eu dou aula de ensino religioso. Eu amo tanto o que eu faço, que pelo menos desses 5 meses, uns 4 meses direto, eu tenho virado noites, para que meus alunos tenham mensagem de qualidade da palavra de Deus. Hoje eu faço a diferença com a palavra de Deus na mão. E se você quiser que seu filho faça a diferença, você precisa fazer a diferença como um pai. Eu não seria desbravador se minha mãe não tivesse lutado para que eu estivesse aqui. Mas não é só isso não. Aqui tem pessoas aqui, da minha família, né? Um número grande de pessoas aqui, né? Que é da minha família. Aqui mesmo, aqui, essa manhã. Vieram para almoçar comigo. Que foram ganhos por esse processo que Deus efetuou na nossa vida. E Deus foi trabalhando de um modo fenomenal. Teve uma época que a minha família estava muito mal. Veja como Deus trabalha. Eu era só um desbravador que começava a conhecer a palavra de Deus e a minha família estava mal. E todo mundo reclamando, até que um dia eu falei, vocês não servem Deus, por isso que está desse jeito aí. E aí o povo falou, como servir a Deus? O que a gente vai fazer? Vamos servir a Deus, vamos fazer um culto para Deus na nossa casa, que a gente precisa de bênção na nossa casa. E ninguém temia o Senhor, só eu e meu irmão mais velho. E eu estava falando isso para aqueles pagãos lá de casa, lá, e era pagão mesmo, viu gente? Esse pessoal, quando ouviu a mensagem desses desbravadores, decidiram fazer um culto. Só que qual era o problema? Minha mãe chegava depois da meia-noite, eu estudava, minha irmã trabalhava à tarde, eu levantava cedo para ir trabalhar. O único horário que sobrava para fazer culto com a familiar era às 4 da manhã. E a família de pagãos levantava às 4 da manhã para fazer culto. Deus, ele quer operar milagres como ele operou assim na minha casa. Mas era uma casa que se dedicou nesse caminho do Clube dos Desbravadores da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, não seja meroz. Se você, nesse momento, sentiu que o Espírito Santo tocou o seu coração de alguma forma, Deus pede que você se envolva com o trabalho dos departamentos da igreja, daqueles que você tem afinidade. Especialmente o Clube dos Desbravadores, que é um grande ganhador de almas. Como é que eu posso me envolver, Web? Entre em contato com a Sandra. Você pode entrar no clube. Não, mas eu já sou de idade. E daí? Eu ia falar da minha mãe, mas eu não posso falar, que ela vai falar da idade. Minha mãe está no Clube dos Desbravadores aí. Nós temos aqui o bonitão também do Mauro, né? Mauro fez aniversário, eu queria chamar ele aqui, ele não quer vir não. Ele disse que ele entra embaixo do banco quando vem na frente. Ore pelo Mauro aí, se envolvendo aí. Você vê a Sandra, mãe de família, com o filho que tem as suas necessidades, que precisa sempre de atenção a mais, mas está aí no Clube dos Desbravadores. Então você tá com idade, vem ajudar. Minha mãe já foi cozinheira, já foi conselheira, já foi tudo, mas está envolvida no Clube dos Desbravadores. E hoje ela trabalha no Clube dos Desbravadores para agradecer a Deus pela transformação de vida que Deus deu na vida dos seus filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Neste momento,
eu gostaria de chamar a Pamela. Antes de eu orar, a Pamela vai cantar um hino. E esse hino ele fala sobre missão. Deus quer que você se desincuba dessa missão aí. Que você se envolva no trabalho de Deus. E para a honra e glória de Jesus, possa haver salvação. Que ao ouvir essa canção, você fale com o Papai do Céu agora. Diga para Ele, Senhor, eu vou me envolver. Não sei como. Com dinheiro, com presença, com sua influência, com divulgação, eu não sei. Com as suas orações, mas nós não podemos ficar inativos. Nenhum inativo está valorizando o Filho de Deus. Eu gravei a palavra do Senhor e meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor em completa comunhão, tornar-me vencedor. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação. Certeza do retorno de Jesus. Ele me concede a alegria do serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua
antes de eu fazer essa oração, para que você sinta o desejo de ter um lenço desse, para que no futuro você possa trocar pela vida eterna, pela coroa da vida eterna, nós vamos, nesse momento, antes de eu fazer a oração, assistir um vídeo de alguns desbravadores que vão dizer para você o que é ser desbravador para eles. E aí então a gente conclui com uma oração. Para mim, ser uma desbravadora é tudo que eu sempre quis. Meu sonho era ser uma desbravadora e agora esse sonho foi realizado. Nós ajudamos as pessoas, fazemos atividades, isso é a melhor coisa que temos no mundo. Ser desbravador é sempre adorar a Deus e ser amigo de todos. Ser desbravador é descobrir que você não é dessa terra e estar de volta ao lar de uma maneira divertida. Ser desbravador é fazer amigos. Ser desbravador é voltar muito cansado do acampamento. Ser desbravador é ser um servo de Deus, é ser amigo de todos. Ser desbravador é o máximo. Ser desbravador é ter fé e esperança de que um dia Cristo irá voltar e ir aonde Deus mandar. Ser desbravador para mim é aprender sobre Jesus junto com meus amigos. Ser uma desbravadora é muito legal, é tudo de bom, é uma honra ser uma desbravadora. Eu amo ser desbravador porque a gente tem várias atividades, a gente pode acampar, a gente sai por aí, é muito legal ser uma desbravadora. Eu amo ser uma desbravadora porque a gente se diverte e ainda disso a gente aprende sobre Jesus. No sábado a gente tem culto bíblico com o pastor. O Clube dos Desbravadores para mim é um privilégio que Deus me deu, em que eu posso trabalhar no físico, mental e espiritual, ter uma comunhão maior com Cristo e poder ajudar pessoas necessitadas. Para mim, ser desbravador é aprender mais sobre Jesus e levar essa mensagem para as outras pessoas. Para mim, ser desbravadora é uma coisa um pouco difícil de explicar. É você estar dentro de uma família, você aprender tudo, aprende até a colocar fogo nas coisas. É você aprender sobre o amor de Deus e sempre estar pertinho dele de um jeito muito divertido e legal. E pra mim, ter me tornado uma desbravadora é uma coisa que eu nunca vou me arrepender na minha vida. Ser desbravadora pra mim é estar mais perto de Deus e aprender coisas novas. Ser desbravador pra mim é como ser completo, porque você trabalha o físico, o espiritual e o mental. E também é ser mais semelhante a Cristo. Desbravadora para mim é poder aprender sobre Deus e ficar mais perto dele. Oi, eu sou o Felipe, um desbravador. E um dia me fizeram a seguinte pergunta, né? O que é ser um desbravador para você? Para mim, ser um desbravador é fazer parte de uma grande família, né? Não só por ter várias associações aí, né? Em diferentes lugares, mas porque ser uma família, né? Ser as pessoas te ajudando ali, né? E os desbravadores são isso, as pessoas se ajudam. Tipo, você tá meio triste, assim, elas vão lá, te animam, elas sempre estão lá falando, ó, falta essa especialidade, vamos fazer essa aqui, ó, já tá dando tudo certo. Eles passam essa questão de família pra gente. Então, eu acho que ser um desbravador é ser parte de uma família. Maranata Clube Alvorada, eu sou o Carlos. Também estive nesse clube há um tempo atrás como diretor e para mim foi um grande desafio e aprendizado. Não esqueço dos momentos em que estivemos juntos, em que tivemos oportunidades de estar ao meio da natureza, e onde aprendemos a gostar dos animais, aprendemos a gostar das aves, aprendemos também várias especialidades que vamos levar para toda a vida. Também não posso esquecer das oportunidades em que tivemos de praticar dentro do clube atividades que só mesmo dentro do clube isso é possível, né? Como por exemplo exploração de cavernas, caminhadas noturnas, caminhadas na mata, acampamentos e muito mais. Tudo isso foi uma aventura e só vamos ter lembranças boas.
só vamos ter aprendizados bons para a nossa vida. E esses momentos nós podemos ter certeza que vão ser eternizados na nossa memória. E agradecemos tudo isso ao nosso grande líder, Cristo Jesus. Parabéns a vocês nesse dia alvorada. Ser desbravador é ter sempre um cântico no coração. Ser desbravador é desfrutar a natureza e ir aonde Deus mandar. Silêncio. Queridos, aqui à frente está um pouco das pessoas que Deus trouxe para perto dele por intermédio das nossas vidas que se envolveram com o Clube de Desbravadores. Você quer olhar para o passado e ter a certeza de que a sua história não foi uma história de inatividade ou ociosidade, ou você olhar para o passado e não se envergonhar porque você desempenhou um papel importante na palavra de Deus, no caminho de Deus, na missão. Se envolva então no Clube dos Desbravadores. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Oremos. Grande Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, esta manhã ouvimos um pouco do teu poder em tirar pessoas das trevas e trazê-las para a tua luz. Estamos aqui na frente com um pouco dos frutos que o Senhor tem dado por intermédio deste ministério que iniciou com o envolvimento de pessoas lá no passado, no ano de 1992. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe para que esses que foram ganhos e esses que estão nos ouvindo decidam-se ser tais quais sementes e que frutifiquem para a honra e glória de Deus, se envolvendo na missão. Em breve Jesus voltará e só os livros do céu, só os registros dos céus vão poder testificar verdadeiramente e claramente o que foi o Clube dos Desbravadores aqui nessa terra. Mas por certo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não seria a mesma sem esse clube. Que Deus abençoe a todos os desbravadores, aqueles que já foram do clube e aqueles que nele estão, para que continuem se dedicando, seja em oração, seja com envolvimento financeiro, seja com influência, mas que todos possam refletir o caráter de Débora e seu exército, ao contrário do comportamento de Meroz. Em nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês. Até quarta-feira. Nós vamos começar uma série de Daniel nas quartas-feiras aí via Zoom. Espero você lá.